Pessoal, vamos começar falando sobre a semana decisiva. Na sequência, eu já comento com vocês aqui também sobre a troca tão aguardada que vai acontecer, tá? Essa semana o Inter deve anunciar algum reforço. Pelo que eu tenho de informação, conversando com alguns colegas também, a tendência é que o Inter nessa semana consiga anunciar alguma contratação para esse restante de temporada, para esse segundo semestre, né? Já que o Inter está na Europa, os dirigentes estão na Europa para fechar alguns negócios. Especulou aqui na sexta-feira, se não estou enganado, que o Inter estaria atrás de um volante, camisa 5 na Europa, e também de um atacante. Ontem também eu falei sobre isso na live, né? Que hoje é um dia decisivo para o Vitinho, hoje é o último dia de empréstimo dele, dia 30, tá? Então se o Vitinho realmente não permanecer, aí se justifica ainda mais, né? Já se justificaria, na minha avaliação, porque o Vitinho para mim é um jogador comum, mas se justificaria ainda mais a busca por um atacante, um extrema, né? A FIFA não divulgou nenhum tipo de normativa, uma nova normativa, não, por enquanto, então, hoje encerra o contrato dele, ele deve voltar para o Dinamo de Kiev. Então, um volante e um atacante devem ser anunciados. Se especula que o Inter vai anunciar esta semana, e aí quando se abre a janela dia 10, né, os jogadores já estarão aí, talvez, à disposição do Roger, enfim. Né, poderiam pelo menos ter as negociações fechadas dessa semana. Se vai anunciar ou não, aí é um outro tipo de expectativa, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Né? O Inter precisa trabalhar, o Inter precisa agir e precisa contratar reforços pontuais, sanar as carências. O Inter tem dois desafios muito importantes aí, de mata-matas, né, na Copa do Brasil contra o Fluminense e também da Libertadores contra o Flamengo, mas também tem um Campeonato Brasileiro para voltar a vencer, já agora contra o Vitória na retomada, e para fugir, né, para escapar dessa zona de rebaixamento, que é algo realmente nefasto para o Inter. O Inter já passou 30 dias, vai passar 30 dias na zona de rebaixamento, precisa logo afastar esse fantasma. Né? A gente sabe que o Inter não tem time para cair e tal, mas é aquela história de sempre. Não tem time para cair e tal, vai indo, vai ficando na zona e o perigo é constante. Então, tem que retomar um bom futebol e a direção fazer a parte dela e contratar. Vamos aguardar, quem sabe durante a semana teremos novidades para vocês nesta questão de busca por reforços. Pessoal, e a troca que vai acontecer, e aí até eu falei no início do vídeo, tá? Será que seria por necessidade ou por convicção? Uma troca tão esperada, tão aguardada, porque o torcedor não aguenta mais. A troca do sistema de meio campo do Inter. O Inter jogar com 3 volantes, cara, é brincadeira, hein? Jogou com 3 volantes contra o Mirassol, no Beira-Rio. E o pior, saiu perdendo pro Mirassol. O Roger levou 45 minutos, não trocou o time, né? Deixou o primeiro tempo todo rolar. E aí no intervalo ele mudou o esquema. Tá? O torcedor não aguenta mais, cara. E outra coisa, a gente não tem volantes que saibam realmente, mas não são volantes, são meia armado. Não são meias. Não são. Ronaldo nunca foi, nem volante o Ronaldo é, tão fraco que é. Thiago Maia se arrasta, Bruno Henrique se arrasta em campo. O torcedor não aguenta mais e graças a Deus, agora na retomada, a informação é essa, ele vai voltar àquele esquema, 4-2-3-1. 2 caras no meio campo, que devem ser no primeiro momento, né, até a contratação aí de um volante, né, devem ser o Thiago Maia e o Bruno Henrique, tá? O Ronaldo tá suspenso, graças a Deus, contra o Vitória, né? Falei sobre isso ontem, a suspensão comemorada, nunca tinha visto isso, mas o que acontece? Aí a pergunta, né, que eu fiz lá no início do vídeo, eu gostaria que vocês respondessem aqui nos comentários. O Roger tá reavendo isso por convicção, realmente? Ou vocês acham que é pela suspensão do Ronaldo? Se o Ronaldo estivesse à disposição, o Roger faria os 3 volantes? Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários, por favor. Eu quero crer que não, que mesmo que o Ronaldo estivesse à disposição, ele jogaria com 2 volantes apenas, tá? Com o primeiro e o segundo homem de meio campo. Porque foi assim quando ele teve à disposição o Carboneiro lá atrás. Então, se o Carboneiro estiver à disposição, muito provavelmente será o Carboneiro por um lado, o Alan Patrick centralizado e do outro lado o Wesley. Na frente o Borré. Tá? Então, eu acho que por aí o Roger vai escalar o time daqui pra frente, tendo os jogadores à disposição, acho que será por aí. E é uma troca, como falei, muito aguardada, né, de esquema, ninguém aguentava mais esses 3 volantes. Os caras não marcam, não atacam, não chegam na frente,
não contribuem nem defensivamente e nem ofensivamente. E agora, isto parece que será mudado. Graças a Deus vai voltar o esquema com apenas 2 volantes, né? Como eu falei, se a gente tivesse as sumidades como volantes, jogadores acima do nível, né? Jogadores diferentes como volantes que fizessem essas 2 tarefas, defendessem bem e chegassem bem na frente, aí tudo bem, se justificaria. Agora, volantes como Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Henrique, aí não tem a mínima condição. Qual a sua opinião? É por convicção ou é por necessidade que o Roger está fazendo, está revendo isso e agora a tendência é que volte a jogar no 4-2-3-1? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião, por favor. Beleza, pessoal?